Fofoca da política vai começar. Solta a vinheta, meu filho! Ai, fofoca da política, vem aí! Cada detalhe você vai curtir, comentar e rir e compartilhar. Fofoca da política vai começar. É isso aí, fofoca da política começando aqui pra você. E eu vou colocar rapidamente na tela os 3 assuntos pra gente não perder muito tempo. Primeiro assunto é o seguinte, se liga, meus queridos. Quem não está acompanhando, você que está no Brasil, não está em outro planeta, não está em Marte, eu acho que você não está em Marte, né? Você tá sabendo que nessa semana, na semana, na verdade, não, foi no finalzinho da semana passada, mas repercutiu muito essa semana, até por causa do feriado de carnaval e tal, mas, ok, o pessoal do PT e do PSOL provocaram a PGR, a Procuradoria-Geral da União, pedindo para que seja aberto um processo de investigação contra 2 pessoas muito queridas da direita. O deputado mais votado da história do Brasil, Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo, e também o jornalista Paulo Figueiredo, que está nos Estados Unidos lutando pelo Brasil da forma que ele pode. Até porque se ele estivesse aqui, ele já estava preso. Então, muito esperto dele, do Alan dos Santos, do Constantino Teó, metido o pé. E é o seguinte... Eles foram, então, o pessoal... Quem foi? Foi o Lindinho, o Lindbergh Farias, que hoje parece que foi escolhido como líder do governo na Câmara dos Deputados, que ele é o namorado da amante, da Gleisi Hoffmann, aquela que agora é ministra de Relações Institucionais. É ela que vai agora fazer a jogada das relações internacionais para conseguir apoio ao governo Lula, para ele perder um pouco dessa, dessa popularidade negativa. Inclusive, os interlocutores e apoiadores do governo estão dizendo que, meu querido... isso não vai dar certo não, que essa mulher, ela é estridente, é militante demais. Inclusive, os próprios petistas não gostam muito da Gleisi Hoffmann, assim como não gostam da Janja. Tem um grupo dos petistas e também dos partidos que apoiam o governo Lula que não gostam da Gleisi, simplesmente não gostam dela. Amante, maluca, doida, varrida, mulher chata do escambau. E ela tá lá. Bom, pegaram esses caras aí, o Lindinho, que é o namorado, noivo, marido, sei lá o que ele é dela, e junto com o pessoal do PSOL, e abriu lá pedido na PGR para poder retirar o passaporte de Eduardo Bolsonaro. E uma outra coisa que aconteceu, assim, talvez por coincidência, uma grande coincidência, é que a mídia tradicional começou a falar bastante sobre esse assunto e alguns comentaristas políticos das emissoras que nós já conhecemos, como Globo, CNN, UOL, essa galera, teve um lá que eu não me lembro de qual, mas falou o seguinte, que cabe, na opinião dele como comentarista, político e também, ele também é um jurista e tal, ele disse que é o seguinte, que cabe sim uma prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro. Bom, da mesma forma que a mídia tradicional, que é basicamente a assessoria de imprensa do governo Lula, atacou bastante essa notícia nessa semana, a mídia independente, como Revista Oeste, Fio Diário, e a Rádio Auriverde e todos os outros veículos independentes que trazem os assuntos de maneira imparcial e trazendo luz aos fatos, eles também puderam entrevistar o Eduardo Bolsonaro. E uma das entrevistas que mais chamou a atenção, com vários cortes feitos ao longo da semana, foi a entrevista da Revista Oeste, que aconteceu no dia de ontem. Ontem é isso? Hoje é quarta? Isso, no dia de ontem. A Revista Oeste entrevistou Eduardo Bolsonaro e ele disse sim que a possibilidade de ter o seu passaporte apreendido pelo Alexandre de Moraes é grande, tendo em vista todas as atitudes do ministro do STF até os dias de hoje, como ele simplesmente não recua. Só que aí vendo vendo o Paulo Figueiredo Show, a live dele no dia de hoje, eu tava vendo ele falar o seguinte, cara, a verdade é que parece que eles caem na armadilha, né? Eu falei, não é bem que cair na armadilha, é que o cara não tem como voltar mais, mas essa atitude do Alexandre de Moraes só vai dar mais força a todas as investidas
que parlamentares, jornalistas e pessoas comuns que têm defendido a liberdade de expressão nos Estados Unidos em relação às atitudes do Alexandre de Moraes para com as Big Techs e também com cidadãos norte-americanos que foram censurados por esse ministro no período eleitoral de 2022. Inclusive, a matéria saiu hoje que a defesa, os advogados de uma norte-americana, uma brasileira naturalizada norte-americana, ou seja, ela tem dupla cidadania, ela teve um mandato de prisão expedido pelo Alexandre de Moraes e quando ela veio ao Brasil, não sei se vocês sabem dessa história, quando ela veio ao Brasil, ela foi parada no aeroporto, né, na hora de ir embora, porque ela não podia sair do país porque tinha um mandado de prisão em aberto para ela. Ainda bem que por ela ter dupla cidadania, ela estava também com o seu passaporte americano, então ela saiu do Brasil com o seu passaporte americano. Mas no passaporte brasileiro tinha um mandado de prisão para ela. Ela meteu o pé, nos Estados Unidos abriu então um processo e hoje saiu a notícia de que a defesa dela está pedindo sanções aos Estados Unidos por conta do mandado de prisão ilegal de Alexandre de Moraes contra uma cidadã norte-americana. Por que ele mandou prender ela? Por causa das palavras dela. Lembrando que no Brasil não existe crime de opinião. Não existe, você não pode ser penalizado pelo que você diz ou pelo que você pensa. Não existe, inclusive é vedada, é totalmente proibido na Constituição brasileira a censura prévia, que é o que aconteceu com o aval, inclusive, da ministra Carmen Lúcia. Lembra quando ela disse lá, abre aspas, o que nós estamos fazendo aqui é censura, mas é só até segunda-feira, né? É pelo bem das eleições. E essa segunda-feira nunca chegou, né? Ou talvez nunca chegue. Bom, tudo isso está acontecendo, mas o Paulo Figueiredo disse assim, olha, tudo isso que o Xandinho está fazendo só vai corroborar e dar mais força para tudo que está sendo feito aqui nos Estados Unidos. E não tem jeito, ele não vai poder mais viajar. Como a gente já conversou na última fofoca da política, o Xandinho foi convidado para o evento da LIDE de João Dória, que vai acontecer em março desse ano nos Estados Unidos. E a pergunta é, será que ele vai? Acho que não. Bom, olha, a verdade é que sobre esse assunto de Eduardo Bolsonaro, a gente tem que esperar que, de fato, ele vai ter o passaporte apreendido. O jornalista Paulo Figueiredo, na sua live do Paulo Figueiredo Show, até falou o seguinte, eu até sempre digo para o Eduardo Bolsonaro, e eu quero o melhor para ele é meu amigo, e eu digo para ele o seguinte, cara, por mim você ficava aqui nos Estados Unidos, se exila para cá com a tua família e não volta para o Brasil não. Eduardo Bolsonaro não disse que vai se exilar, em entrevista à Revista Oeste ele afirmou que está tudo programado para que ele volte para o Brasil utilizando a passagem já comprada de retorno ao seu país. Ao chegar aqui, nós vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Prepara a pipoca que tem muita coisa por aí. Bom, a outra notícia rapidinha que eu quero falar para você é sobre meu amigo hoje. Foi hoje, né? Foi hoje, meu filho. O primeiro discurso de Donald Trump ao Congresso americano. Meu irmão, deixou os esquerdistas, fulo da vida. O povo tá pau da vida, revoltado. Porém, de acordo com pesquisas feitas logo após o discurso, já o povo americano curtiu muito esse negócio todo aí. Bom, Donald Trump, ele escolheu utilizar uma forma de atingir o público diferente do que, por exemplo, da outra vez no primeiro mandato dele ele fez, que era trazendo ali uma espécie de relatório para os congressistas. Como Donald Trump e sua equipe sabiam que o discurso seria televisionado, ele decidiu falar diretamente ao povo, lembrando que ele está cumprindo todas as demandas que ele prometeu na sua campanha à presidência. Ele mostrou, através dessas falas do seu discurso, por exemplo, que ele fez um decreto proibindo homens em esportes, em campeonatos, esportes, em qualquer evento esportivo dentro de instituições públicas. Por exemplo, se tem um campeonato lá numa escola, numa universidade, não pode. Acabando com a agenda woke, essa agenda LGBT,
dando os poderes ao Elon Musk lá com Doge para poder fazer lá a limpa, fazer o pente fino em todas as falcatruas que o pessoal andou fazendo com o dinheiro do pagador de imposto americano. Bom, teve uma televisão que fez uma coisa interessante, eu não me lembro se foi a CBS, se foi a CNN, não foi a CNN. A CNN americana chamou 2 democratas, né, fez um painel lá, com 2 pessoas democratas e 2 republicanos, para que enquanto o discurso de Trump fosse sendo feito, eles pudessem opinar, dizer o que eles estavam achando daquele discurso. Bom, nenhuma novidade, os republicanos que são do partido do Donald Trump aplaudiram, disseram estar muito satisfeitos, que era isso mesmo, que nós votamos nele para isso mesmo e simplesmente a gente está feliz por ele estar fazendo tudo isso aí. E o interessante foi que até os democratas, ou seja, os esquerdistas dos Estados Unidos, falaram, mas isso aí não é nenhuma novidade, ele falou na campanha que ele faria isso e ele está fazendo, nada disso é novidade para nós. Então chama a atenção de que o Donald Trump está cumprindo justamente aquilo que foi a sua plataforma de campanha. E ele está seguindo todos os passos que ele disse que seguiria. Tem 42 ou 45 dias de governo Trump, não tenho certeza, acho 42. E parece que já são anos, cara, porque o cara teve que vir desfazendo tanta cagada que o Joe Biden fez. Enfim, né? E agora as coisas estão andando, caminhando um pouquinho como deveria ser. E isso é bom. Mas aí eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, as pesquisas que foram feitas logo após como é que fala? O discurso do Donald Trump. E, cara, bem interessante. Vocês querem ver? Vamos ver. Pesquisas que foram feitas logo após a transmissão do discurso do Donald Trump. A pesquisa foi feita pela CBS e disse assim, 68% das pessoas... Lembrando que esses valores aqui não são de 100, tá? Eram feitas perguntas, né? E as pessoas respondiam o que elas queriam. Então, não é um total de 100, não. As pessoas responderam... 68 pessoas responderam que o discurso de Donald Trump trouxe esperança... hopeful, né? 54% trouxe orgulho, proud, 27% worried, worried preocupação, preocupação, tensão, né? E 16% ficaram com raiva. Mas vocês veem que a maioria ali, esperança e orgulho, né? Então, a maioria das pessoas ali que foram... entrevistadas para essa pesquisa. O norte-americano gosta muito de fazer pesquisa, mais do que a gente. Isso é fato. Vamos lá. Também as pessoas também acharam que o discurso, 74% acharam que foi um discurso presidenciável, né? Presidencial. Interessante aqui, 74% achou que foi um discurso de entretenimento. Foi assim, um grande entretenimento. É interessante, né? A pessoa assistir um discurso de um presidente e achar... Lembra muito o Brasil, né? Quando o Bolsonaro fazia as lives, o pessoal... Eu, por exemplo, era um que parava para assistir, porque para mim era um entretenimento mesmo, era bom demais. 71% das pessoas falaram que o discurso também foi inspirador, ali, inspiring, né? O 62% falando de... Foi um discurso de unificação, unifying... E 46% disseram que foi um discurso que não era de união, era de divisão. Cara, a maioria está apoiando Donald Trump e esse foi o discurso dele. Inclusive foi citado o Brasil a respeito das taxas de reciprocidade que vão ser utilizadas agora, vai ser comum nos Estados Unidos, a taxa de reciprocidade. O que isso quer dizer? Por exemplo... O Brasil cobra 10% de taxa de tudo que vem dos Estados Unidos para cá, enquanto os Estados Unidos cobra 3,5% de taxa de tudo que sai daqui e vai para lá, das exportações brasileiras. Então o Donald Trump falou, a partir de 2 de abril, ele até brincou falando no discurso que é 2 de abril porque ele é muito supersticioso, então ele não queria começar isso no dia 1º de abril porque é o dia da mentira, mas no dia 2 de abril vão entrar em vigor
as taxas de reciprocidade. E o que a gente vê é um governo despreparado, sem nenhuma condição de fazer uma política, uma geopolítica, uma política diplomática, que é o Brasil dizendo que se o Trump taxar, nós vamos taxar também. Né? Tipo assim, a gente vê isso, a gente pensa assim, o que é isso? Parece até um poodle latindo para um leão. Né? O Brasil é um poodle e os Estados Unidos é um leão e... poodle não, como é que é o nome daquele outro cachorrinho chato que late pra caramba? Ah, gente, esqueci agora. Pinscher. É um Pinscher latindo pro leão. No caso, o Brasil é o Pinscher, os Estados Unidos o leão. Né? É ridículo. É lógico que a gente tem muito mais a perder do que os Estados Unidos. Mas vamos ver. Vamos estocar pipoca, que tem muita coisa para acontecer aí nessa nova fase da política mundial. E vamos pro fofoca da política, não. Acabou o fofoca da política. Essa é a fofoca da política. Ei, fofoca da política. Ei, fofoca da política. Fofoca da política. Isso aí, até a próxima.